Portanto, 3, 2, 1 e... Vai! Bora! Aonde? O Mas, quê? cara... Há trabalho? É para ir ao trabalho? Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos ao episódio número 1 de uma espécie de podcast. Como o episódio número 1 teria que ser obrigatoriamente algo que fosse minimamente importante ou relevante para a nível pessoal. Obviamente que teria que ser uma pessoa bastante ilustre para cá vir com primeiro, o meu primeiro convidado oficial. Portanto, à minha frente neste preciso momento temos o excelentíssimo Sr. Paulo Lopes. Bom dia, Também- boa tarde, boa noite, conforme. Também conhecido como o colega Paulo, É verdade, um colega pá. ou então como eu costumo chamá-lo de tempos a tempos também de meu pai. Portanto, seja muito bem-vindo Obrigado. aqui à casa. Lisonjeado, super. bastante lisonjeado por ser o primeiro e por ser eu que vou dar então aqui a abertura às hostes desta. O mais engraçado que ainda há pouco nós estávamos a falar era tu ainda não tinhas visto Não. o aparato completo de tudo aquilo Não, que está. está muito bom, está muito acolhedor. O aquecedor é bastante agradável aqui nas pernas. E para além disso, acho que está perfeito para o contexto daquilo que eu espero que seja um extraordinário resultado. Pronto. Só para dar aqui um bocadinho de contexto para as pessoas que nos estão a ver e não estão a fazer ideia daquilo que nós estamos a falar. Onde nós estamos agora neste momento, isto seria uma cave que estaria relegada ou negada até aos confins de todo um pequeno armazém onde estaria depositado tudo. Não digas. Não, um bocadinho tudo. As pessoas já perceberam, não digas. Não. E tudo isto acabou por levar uma pequena volta, uma pequena grande volta para conseguir fazer mais ou menos aquilo que... Um espaço agradável. Um espaço como está agora. Está muito Foi um extreme makeover. Um extreme makeover da cave para aquilo que é, Um estúdio. que é hoje em dia. Um estúdio. É quase. É quase que daqui dá para fazer basicamente quase de tudo aquilo que é necessário fazer para um estúdio funcionar. Desta forma, Sim. podemos começar pela parte mais pegando um bocadinho já por esta temática da cave. Eu lembro-me de ter dito a ti e à mãe a primeira vez que disse que queria fazer um podcast. O que é um podcast? Essa foi a primeira pergunta da minha mãe. O que é um podcast? A segunda foi ela disse-me de asneiras e resmungou e Sim, mas resmunga sempre. e disse que só ia dar era trabalho e deu trabalho. E sem trabalho nada faz. E como ela costuma dizer, e muito bem, e o trabalho Sobra sempre a mim. sobra sempre a ela. Em sintonia. Não, mas acho que fica sempre bem porque eu, apesar de ter a perfeita noção de vocês podem já ter ouvido falar sobre o que era um podcast mas nunca tiveram nenhum contacto com nenhum, nem nunca viram, nem nada que se pareça. Não. Nem está-se a ver a dimensão ao qual este tipo desta atividade ou deste projeto poderá ter em qualquer tipo da nossa atividade ou daquilo que terá sido a intenção dele. Pronto, isso é verdadeiro. Não. Quando
continuando, o que eu estava a tentar dizer com isto era que, obviamente, que se isto está aqui presente hoje e a funcionar hoje, tendo em conta que hoje será, teoricamente, a inauguração, fica sempre bem um agradecimento a vocês os dois, porque se vocês os dois, mais uma vez, nada disto seria possível. Portanto, fica aqui o agradecimento público. Recebido. Com muito orgulho. O mais engraçado sobre esta panóplia de coisas que estão em cima, isto, teoricamente não é a primeira vez que tu tens o contacto com alguma coisa parecida com isto. Não, logicamente isto não é um bicho que me assuste, não é um bicho que me faça, pronto, nada, até porque, pronto, durante alguns anos da minha jovem infância ou da minha jovem juventude, tive alguma passagem por este tipo de contacto com algumas passagens pela rádio. Tinhas que idade nessa altura? Pai, 16 anos, 15, 16 anos. 15, 16 anos. Até dos 16 mais ou menos aos 18. Ainda fiz. Mas podes dizer em concreto, tiveste na. Sim, fiz. Comecei por uma brincadeira que na altura era na escola. A escola fez um projeto aqui na escola na Barquinha, que fez um projeto para quando entramos na Comunidade Europeia. No ano em que encontramos na Comunidade Europeia. Podemos pôr a música a tocar por trás. E que convidaram alguns alunos para fazer uma entrevista. Ao presidente da Câmara da Vila Nova da Barquinha na altura, que era o Sr. Vítor Silva, e que fez a honra de nos receber no espaço do Conselho, e a gente fazia perguntas, que era depois para fazer uma passagem desse tipo de programa sobre a Comunidade Europeia e sobre o que era a perspectiva desta nova onda. E depois que efetivamente dava asa que essa entrevista pelos jovens, pelas as crianças, na altura ainda quase, depois viesse a passar na rádio local, que era a Rádio Antena Jovem, que era a rádio da Vila Nova da Barquinha, e ao qual depois veio a passar. E a Barquinha teve uma rádio. É verdade, a Barquinha teve uma rádio. E que, pronto, tinha uma estrutura já mais ou menos bem montada, e a rádio ficava na igreja. Não ficava ao lado da igreja. Ficava num edifício onde agora vai estar agora, foi o jornal, ali em frente à Caixa Geral de Depósitos, pronto. Onde passou vão o fazer jornal ao Moral, exatamente, pronto. Ficava lá no primeiro andar, ao lado da igreja, pronto. E então... daí depois começou, ou pela espontaneidade, ou talvez por alguma facilidade de comunicação, que já na altura me acompanhava, pronto, daquela coisa, e acharam engraçado a maneira como foi conduzido. Os meus colegas calaram-se, ninguém dizia nada, a malta ia comigo, ninguém dizia nada, toda assim queria, e eu desbabinava ali com o homem, pronto, fui tipo, tu cá, tu lá já, e isto és o maior, e nós estamos aqui, pronto. E depois aquilo foi engraçado. Daí, depois, a entrevista teve algum conteúdo, algum sucesso, vamos dizer, extremamente. Eu acho que teve algum convite internacional. Na altura foste. Pronto, exatamente. Era o maior e que na depois. Foste maior da escola. Exatamente. E então teve uma pessoa que dava aulas, que era o professor José Alfredo, lá, que dava aulas era o meu professor de Educação Física. E o meu também. E o teu também. E então o professor de José Alfredo soube, ou teve o conhecimento desta maior envolvente, que depois a seguir nós fomos convidados para fazer parte de um programa que era um programa juvenil, para irmos lá falar sobre o tema, novamente. O tema estava sempre ligado à Comunidade Europeia. E então fomos lá, daí os senhores da rádio, que eu hoje conheço
e vivo com eles de uma forma. Era o Carlos Dias, era o Nini, pronto, e era outro senhor que eu já não me lembro agora o nome, mas sei quem é, pronto. Havia uma série de pessoas que hoje fazem parte quase da nossa família, entre aspas, já de convívio, e que depois então convidaram, olha, por acaso não queres vir cá fazer aqui umas experiências e tal, na rádio, e assim foi. Pronto. E então eu passei naquela altura por fazer ali umas brincadeiras, passava lá durante o fim de semana, vinha ali, estava ali um bocadinho com eles, pronto. Mas o professor José Alfredo soube então dessa iniciativa, e o professor José Alfredo naquela altura trabalhava, quer dizer, ninguém trabalhava, que toda a gente, isto era tudo voluntariado. Não havia, as rádios eram piratas, eram rádios piratas, e então veio então da qual ele faz o convite para ir para o entroncamento, para uma rádio muito estrutural já, talvez uma das rádios mais profissionalizadas naquele momento, com uma capacidade de audiência muito elevada, para além de estar na cidade, que na altura ainda era Vila do Entroncamento, mas para além disso ainda já tinha uma capacidade de abrangência do emissor. O emissor chegava praticamente a quase ao Ribatejo todo, tinha o pessoal da grelha, o pessoal que fazia os conteúdos, já era muito associado àquilo que hoje é as rádios profissionais. Todos eles, havia pessoas que já tinham um conhecimento muito forte. Foi uma tremenda perca daquilo que foi. Como é que se chamava a rádio? Rádio Clube do Entroncamento. E o Rádio Clube de Entroncamento é que foi o meu lançamento, ou seja, eu saí da escola da Barquinha, fui estudar para a escola de Entroncamento. Quando fui estudar para a escola de Entroncamento houve um problema grave, que foi a capacidade de estar na escola e no Rádio Clube ao mesmo tempo. Era difícil conciliar, e então a escolha foi mesmo o Rádio Clube. É uma questão de escolha. E a escolha foi mesmo o Rádio Clube. E daí pronto, e depois fiz parte praticamente das grelhas todas da rádio, fiz todo o tipo de programas de locução, fiz todo de juvenis, infantis, hard rock, heavy metal, eu era multifacetado relativamente à capacidade de abrangência. Fiz todos. Dois programas de informação com o Arnaldo Lopes, lembro perfeitamente, com um senhor que foi, agora já não sei se é, diretor do Mirante, que era um chato, era horrível, era exigente, mas pronto, naquela altura era o Bastos, bom, não recordo, mas sei que o indivíduo era extremamente chato, era mesmo exigente, as grelhas eram feitas ao minuto. Naquele tempo, estamos a falar, anos 80, tudo vinha ali ao minuto. Aquele minuto tinha que passar o jingle. Super meticuloso. Meticuloso, jingle, o spot, não sei quantos, tudo tinha que funcionar ali, tudo. Pronto, e foi uma experiência extraordinária. Tudo isso acabou por dar o enriquecimento daquilo que hoje a gente pode aproveitar, principalmente na capacidade de comunicação, principalmente naquela que é uma à vontade que eu tenho e que hoje ainda consigo transmitir, principalmente na nossa vida profissional, hoje, durante muito tempo, pronto, na minha passagem por outras leads em termos profissionais não era mais-valia, porque a comunicação era uma comunicação direta, porque eu sempre, desde o início que comecei na minha vida profissional, sempre tive uma sorte, vamos chamar assim, de passar sempre por ser líder, ou seja, por estar sempre em liderança. Sim. Desde a entrada, quando deixei a rádio, porque a rádio, houve um fatídico dia que as rádios foram proibidas, e então acabou-se a rádio. Pronto, a rádio foi substituída por, havia duas rádios no entroncamento, que era a Rádio Clube de Entroncamento e a Rádio Voz do Entroncamento. Sim. A Rádio Voz mantém, e a licença da Rádio Clube não foi atribuída, porque houve uma questão política, não política, não, aqui não. Pronto, mas houve uma questão que não. Pronto, e mantém-se a Rádio Voz e a Rádio Clube acabou. A Rádio Clube depois extinguiu-se. Mas elas foram uma extinta superior à outra? Ou não, foram as duas a concurso, porque só podia haver uma rádio por concelho. Uma frequência por concelho. Aliás, a frequência, por exemplo, da Rádio da Barquinha está atribuída hoje à M80. É. Ou seja, a M80 comprou, paga, não sei a quem, mas a frequência da Rádio da Barquinha, porque nós podíamos ter uma Rádio da Barquinha. Não temos, porque a frequência foi dada, ou foi vendida, entre aspas, a uma rádio nacional, para eles poderem ter a abrangência e não pôr aqui um emissor.
Funciona assim. Yes. Pronto, e funciona um bocadinho assim. Depois dessa coisa. É uma 80, portanto, queremos a nossa compartilhantes, queremos a nossa contribuição. Todos os programas que vocês façam, quero um agradecimento público feito para assim, já não funciona assim. De qualquer maneira, pronto, foi isso que levou depois a ter esta capacidade que eu estava a dizer, de não ter a capacidade da comunicação ou de exprimir, mas foi que aprendi muito. Foi que me deu grandes forças daquilo que foi a capacidade de poder se falar mais abertamente, sim, ou seja, falar calmamente, de forma mais confiante para que o ouvinte se aperceba efetivamente naquela altura, o ouvinte, porque eles ensinavam isso, os mais velhos, aquelas pessoas que eram miúdos, não é? Não tinha 18 anos nem nada, era um miúdo, era uma criança, e naquela altura eles já nos ensinavam isso, como é que era a forma de poder chegar, porque, por exemplo, eu lembro uma coisa mais gira que fiz, pode parecer brejeito, pode parecer até bastante extremamente assim horrível, mas a coisa que mais gostei, quer dizer, não no sentido do contacto e daquela que eram os discos pedidos ao sábado à noite. Ao sábado à noite havia um programa, começava para ali às 8 da noite, e ia para aí até às 10, acho que eram 2 horas de grelha, sim. Era do tipo, as pessoas ligavam para a rádio, olha, eu queria ouvir o Zé Malhoa, para dedicar a quem? Tinha que dizer a frase, os Jerónimos têm patrocínio este programa, pronto. E depois a senhora ia lá achar a coisa, e é para dedicar à minha prima, à minha mãe, à minha tia, à minha sobrinha, à minha coisa, para falar a minha coisa. Era extremamente giro, ou seja, tu passavas 5 músicas, se imagina numa hora, conseguias passar 5 músicas, o resto do tempo era o contacto com as pessoas, porque depois diga lá mais, ela está doente, ela está mal, e as melhoras, pronto, era um consultório lá do sítio, era um contacto muito, e é isso que hoje prevalece. Pronto, hoje é esta mensagem, porque a gente às vezes pensa que aquilo que nós aprendemos, as passagens que a gente tem na vida, não é? Que não nos traz mais, traz sempre mais, há sempre qualquer coisinha, ou para o pior ou para o melhor. Há coisas menos boas na vida, não é? Que a gente aprenda, que não deve, que a gente faz diferente, que a gente tenta remediar, que a gente tenta modificar, e há as coisas boas. Pronto. E as coisas boas, a comunicação foi uma das minhas chaves fortes. E isso hoje é uma grande arma e ao qual eu utilizo bastante. As pessoas podem pensar que é intuitivo, que nasce. Não nasce, aprende-se. É preciso também ter gosto, é preciso, pronto, uma das coisas mais fortes, e isso é a chave mestra do dia a dia, de tudo aquilo que é passagem na nossa vida, é gostar daquilo que se faz, é gostar do que se faz, é ter ânimo para aquilo que se faz. Tenho bom travão do meu pai, por senão ele começa aqui a desbobinar e só para quando a gente chegar a Santa Apolónia. Quando tu estavas a falar, para é uma das maiores dos maiores benefícios que conseguiste retirar toda essa aprendizagem até para os dias de hoje, tendo em conta que a maior parte das pessoas que possam nos estar a ouvir não fazem a ideia daquilo que a gente faz profissionalmente. Não, por enquanto não. Mas podemos aproveitar para desvendar também um bocadinho sobre isso, que é felizmente podemos dizer que toda esta aprendizagem que tiveste para a tua vida profissional, que acaba por ser refletida hoje em dia, como, na minha opinião, e eu acabo por ser, se calhar, a pessoa que mais me deparo com isso, porque para mim acaba por ser recorrente o feedback vindo pela parte das pessoas quando elas falam sobre quando vêm fazer os passeios connosco. Porque nós fazemos passeios. Passeios a pé, passeios de cavalo, não. É mesmo mais de barco. É mesmo mais de barco.
eu, para dar um bocadinho de contexto, eu e o meu pai, e agora é aqui onde entra a parte do meu colega Paulo, que eu e o meu colega Paulo, nós temos uma empresa de passeios de barco no Rio Tejo, onde fazemos passeios até o castelo, principalmente passeios do Rio Tejo até o castelo de Almodóvar. Este percurso não foi de todo um percurso que possa ter surgido do nada, porque da maneira como eu consigo olhar um bocadinho na diagonal para tudo isto, foi algo que acabou por evoluir até este ponto onde nós estamos hoje em dia, porque uma dos nossos grandes pontos de diferenciação que nós temos na Tritejo é o nome da empresa, é o nome da marca que nós hoje representamos. Portanto, sempre que ouvir alguém falar sobre a Tritejo, estão a falar sobre estas duas pessoas que estão. E outras, porque isto nunca é um trabalho só duas pessoas. E eu estava a dizer, e um dos grandes pontos de diferenciação que nós temos e que nos podemos orgulhar ainda mais de poder desempenhar este tipo de funções é o facto da embarcação com que nós trabalhamos habitualmente, em que nós apelidamos de Ninfa do Tejo. É um barco solar que move-se única e exclusivamente em energia solar, que é de motor elétrico, portanto não poluímos o meio ambiente e acabamos por nos vincular um bocadinho desta forma perante todo o resto da oferta que existe em Portugal para este tipo de experiências. Nós podemos ver desde o primeiro momento em que começamos a trabalhar com a Ninfa, que foi de longe uma surpresa enorme que nós tivemos, porque lá está, eu pelo menos posso ser que não fazia a mínima ideia, não estava à espera que fosse tão preponderante. Sim. O efeito do barco, da maneira como ele é, da maneira como ele altera o passeio, fosse tão preponderante como é hoje em dia. É extraordinário a forma como as pessoas de repente se envolvem naquilo que foi a expectativa, porque quando nós principalmente o Filipe, porque é a pessoa que faz o contacto direto, eu sou um homem eu tenho umas botas do mar, umas calças do mar, portanto ando sempre preparado para o mar. Neste caso é para o Tejo, porque é o nosso meio. Mas as pessoas quando falam com o Filipe, quando a gente falamos, um passeio no barco solar, as pessoas não têm, ou não estão a perceber ainda verdadeiramente, porque eu sinto isso, as pessoas quando entram, a primeira coisa quando olham para o barco ficam assim um bocado estranhas, porque a primeira coisa, e isto trabalha? É logo a primeira pergunta. Então, se não há sol? Essa é a segunda. Pronto. E depois acabam por se perceber que a ausência do ruído, a capacidade de fazer uma viagem extremamente calma, envolvente na natureza, o ruído da natureza, os pássaros, o ruído da água. Não, o ruído da água. E isto quer dizer o quê? Quer dizer que pelo simples facto de nós trabalharmos com motores elétricos, o som de fundo não é o do que as pessoas habitualmente já estão à espera, que é aquele som do motor de combustão, que está ali a trabalhar sempre ali a puxar para conseguir andar. Não, nós ali com aquele motor, com os motores elétricos, conseguimos reduzir o barulho para quase mínimo. E conseguimos muito mais facilmente apreciar aquilo que está ao nosso redor e tudo, e conseguimos ter os nossos sentidos muito mais alerta para aquilo que se passa à nossa volta. Isto também
obrigatoriamente nem tudo é o ideal, porque pelo menos comigo já aconteceu uma vez que estava a fazer um passeio no Rio. Quando nós habitualmente fazemos os passeios do Rio, isto é quase que vir ao restaurante e ter menu completo, porque nós fazemos o passeio, durante o passeio fazemos sempre uma pequena visita guiada, onde explicamos, estamos a falar com as pessoas, falamos sobre tudo um pouco, um bocadinho da história do castelo, um bocadinho da história das terras ali à volta, falamos sobre o rio, falamos sobre tudo aquilo que principalmente as pessoas tenham o interesse para ouvir. E eu lembro perfeitamente que houve uma vez que estava com dois senhores e eles não eram portugueses, eles eram americanos e eles estavam a dar-me volta por aqui e era de manhã. Era de manhã, mas não era de todo cedo nem nada que se pareça. E eu lembro perfeitamente que metemos dentro do parque, eles extremamente felizes, extremamente animados, tudo de 5 estrelas. Quando chegámos a meio do caminho, há alguém que parte o pescoço. Portanto, a senhora que estava-me ali a ouvir, ela encosta-se ali um bocadinho ali à parte de trás do barco e depois deixa-se levar pelo barulho das ondas, de certeza, e depois adormece. É um dos grandes problemas daquela atividade, é nós deixarmos a calma se implantar. Eu acho que é uma das coisas muito boas que os passeios têm, para além de serem extremamente interessantes, e obviamente que temos sempre o castelo como ponto de referência para tentar cultivar o máximo possível das pessoas para virem cá. Eu acho que o verdadeiro ponto de impacto que nós conseguimos ter com as pessoas é a diferença daquilo que é os nossos passeios para aquilo que seria um passeio tradicional. Numa embarcação tradicional. Não só a embarcação faz diferença, sim. O interesse que as pessoas têm relativamente a esta mensagem ecológica e à mensagem das pessoas sentirem uma enorme felicidade. Eu às vezes sinto pessoas com felicidade por vamos fazer uma viagem, mas é num barco ecológico, ou num barco que não as pessoas fazem essa mensagem continuamente, muitas. Os mais novos então são fantásticos. Acho que quando nós abordamos esta mensagem do ecológico, quando abordamos essa mensagem do fazer diferente, eles estão sempre agarrados a este contexto e é normal, pronto, é normal que assim seja, porque é moda, estamos a falar de moda, estamos a falar de sentimentos que também começam a envolver esta juventude e esta rapaziada muito mais nova daquilo que é, mas sem sombra de dúvida que a diferenciação faz de todo a capacidade de poder ter uma como tu e melhor do que ninguém sabe, uma extraordinária passagem de resultados e daquelas pessoas que nos têm visitado ao longo daqui a bocado 3 anos, já não falta tudo. Passa num instante e já olhamos para trás e tanta gente que aqui passa, tanto de todo o tipo de gente, de todo o tipo de interesse, de todo o tipo de motivação. Eu sei que às vezes eu tenho muita dificuldade em conseguir conciliar a viagem com o tipo de pessoas que nos visitam, porque nós chegamos a levar os barcos cheios, não é? Acontece muito, muito regularmente. E dentro do barco há vários tipos de motivação. Ou seja, há pessoas que vêm mesmo só para incutir o espírito, para viver aquele momento. Há pessoas que nem querem ir ao castelo. O castelo é secundário, é uma passagem. Há outras pessoas que querem saber tudo. Se a viagem tivesse 5 horas, eram 5 horas que as pessoas estavam lá a envolver-se e mais. Isso é uma grande responsabilidade. É uma grande responsabilidade conseguir agradar a todos, para que toda a gente consiga ter um nível de satisfação extraordinário.
E os nossos níveis de satisfação são elevados, muito elevados, tu sabes disso, não é? Melhor do que ninguém, porque és tu que recebes os feedbacks completamente, e há pouco dizias isso. E eu também sinto um bocado a mensagem, a alegria que as pessoas têm quando saem, quando a gente deixa as pessoas sair, claro, e as pessoas dão-nos aquela mensagem de pá, foi extraordinário, e pá, muito bom, pá, e tal, e a gente fica com muita alegria. Pá, não se conta pelas mãos, se calhar, não, nem as mãos, conta-se por 2 dedos, se calhar, o nível de insatisfação daquilo que tem sido o nosso trabalho. Ou seja, se em 3 anos... Literalmente 2 dedos. Pronto, se em 3 anos temos 2 dedos, dizemos duas situações de insatisfação, pronto, e são algumas delas devidas a circunstâncias do momento. É a tal capacidade, a incapacidade de gestão, às vezes, do momento. Aquilo são situações do momento. E a gente não consegue gerir naquele momento. E decidimos, faço para a direita ou faço para a esquerda. E às vezes decides errado. Pronto, faz parte, é vida assim. Mas de qualquer maneira, sim. Esta aptidão que nós temos tido de mostrar, de ter a capacidade de levar uma mensagem extraordinária, é um reflexo maravilhoso da nossa atividade, e acho que é isso que é mais gratificante. Posso dizer que eu adoro fazer aqueles passeios. Talvez tenha sido e talvez seja uma das mais... É daquelas coisas que não deve de haver melhor. Não há. É maravilhoso. É maravilhoso fazer... Mas sabe falar de quê? Dos passeios, fazer as viagens, fazer o conjunto de ter aquelas pessoas para ir levar, para conviver, para partilhar. Digo, não deve de haver melhor. Não há nada melhor, porque é um contexto extraordinário. Já falámos do passeio, da viagem física. É um contexto extraordinário do contexto daquilo que é a envolvência com as pessoas. O conhecimento, conhecer gente de todo lado, ucranianos, chineses, Austrália, América, Brasil. O Brasil é fascinante. O Brasil, principalmente, olá, pessoal do Brasil, principalmente pela grande capacidade de interesse que eles têm pela história e pelo património de Portugal. Eu tenho ainda no meu e-mail contactos, pessoas que vão às vezes mandando e-mail, já mandam prendas, não posso dizer isto ao patrão, se ele sabe. Mandam recados sempre de gratidão e às vezes perguntam. Às vezes tem pessoas que já me chegaram a mandar mails: eu não percebi bem aquela questão, o senhor fez o quê? E depois lá eu ponho no mail: olha, fez isto, aquilo. Há aqui uma mais para além da nossa missão. E isto é uma missão, é verdadeiramente uma grande missão. Eu sinto já alguma responsabilidade, e sinto esse peso dessa responsabilidade, principalmente porque as pessoas já depositam. Por exemplo, ainda neste domingo passou, veio um casal com uma miúda, que já os outros filhos tinham cá estado connosco no verão, e que lhes mandaram, tinham que cá vir, porque os senhores gostavam bastante da história, gostavam bastante... Portanto, os filhos... É que recomendaram aos pais para vir e trazer a outra filha também, e os três, pronto, obrigaram-me quase a fazer assim uma exigente prova daquilo que era a história do castelo e a história principalmente dos Templários. Ou seja, a temática dos Templários é uma grande responsabilidade. Eu não nasci com todo o conhecimento, nós temos que aprender, pronto, mas nós temos que recuperar, temos que ouvir. Muitas das coisas que nós passamos a mensagem, a nossa missão é uma passagem de mensagem, e esta mensagem é muito forte mesmo. Nós não temos ideia, nós não fazemos a ideia antes de estarmos envolvidos nisto. Isto é já um envolvimento tão grande, que eu acho que já não consigo sair dele. Ou seja, a temática dos Templários. Em relação à envolvência... À envolvência, quanto mais tu sabes, mais queres saber, e quanto mais tu sabes, mais parece que as pessoas exigem que tu saibas, ou seja, anda sempre aqui perpendicular naquilo que é, tu sabes, mas parece que nunca chega
o suficiente. O conhecimento nunca é suficiente para... Esta é que é a grande responsabilidade. Ou seja, eu sei que existem grandes mentores da temática, de passagem, porque o maior interesse que as pessoas têm muitas vezes não é o castelo de Almorol. O que as pessoas têm verdadeiramente é a temática da mensagem dos Templários, o reconhecimento daquilo que foi a força, a sua destituição, o seu desaparecimento. Onde é que estão? Onde é que estão os Templários? É a pergunta sempre. Os Templários é a maçonaria, é lá os maçons. Não é. A gente tem que andar aqui sempre contradizer. Mas eu não sabia. Claro, eu não fazia ideia. Eu lembro perfeitamente ao princípio, quando nós começámos esta missão da passagem da informação, da passagem do conhecimento, porque o que nós fazemos é passar conhecimento, é transmitir, porque é o que eu estava a dizer, o passeio é maravilhoso, sem dúvida, eu adoro fazer o passeio, todos os dias, às vezes quando venho a descer o rio, olho para baixo, sim, vejo o pôr do sol e eu próprio, às vezes vejo as pessoas a olhar e eu fico tal e qual como elas, assim, isto é tão lindo. E eu faço aquilo todos os dias, né? Pois. E a todas as horas, e faço a mesma pasmo. Isto é tão bonito. Pronto, e partilho e vivo como elas. Pronto. Ou seja, não é nada que seja estranho. Mas a maior responsabilidade da nossa missão é verdadeiramente daqui a pouco exigirem de nós esta responsabilidade de fazer a passagem da informação, a passagem de uma credível informação. Porque há muita gente que fala dos Templários, há muita gente que fala da história, há muitos papagaios, chama-se papagaios, pessoas que falam, mas não dizem nada, pronto. E às vezes esses papagaios vêm lá, já me apareceu pessoas que vêm ali, sabem a história do Filipe do Belo, e sabem a história do Dom Dinis e da Ordem de Cristo, e chegam lá ali, cheio de iniciativa. Eu às vezes travo-os, tenho que os travar. Calma. Literalmente travar o barco. Calma. Amigo, vá. Vamos lá aqui ter calma. Calma. Isto é verdadeiramente a mensagem, pronto, daquilo que é a nossa missão. E nós temos uma missão. É uma missão difícil. Não é uma missão fácil. Nós hoje estamos aqui sentados, não é? Não temos trabalho, ou seja, durante este período mais complicado, nós temos uma ânsia tremenda por conseguir arranjar pessoas para nos visitar. Nós trabalhamos contigo, tu trabalhas, porque é esse a tua grande missão relativamente a esta dimensão e à capacidade que nós temos. Nós hoje estamos visivelmente expostos quase em todo lado, e olha, este é mais um exemplo, não é? Se calhar vamos conseguir chegar a mais alguém, precisamente porque, pronto, é graças à tua iniciativa e à tua extraordinária missão de fazer outro tipo de trabalho, não é? Vais dizer que eu fiz isto só para promover Tritejo? Não, nem pensar nisso, não, eu acho que é mais só para promover-me a mim, porque ando a mim mesmo, assim que uma oportunidade. A mim mesmo. Eu estou aqui único e simplesmente para promover as pessoas que nos vêm visitar. Aqui cabe mais nada. Mais nada. Compreendi isso perfeitamente. Para complementar aquilo que estava a dizer, eu acho que os nossos passeios, eles têm vários pontos de críticos que acabam por traduzir-se como pontos de sucesso. Para que os passeios acabem por ser memoráveis e acabem por ser recomendáveis o mais possível, sendo obrigatoriamente a parte visível que nós conseguimos ter, e ainda bem que assim o é, porque em termos de imagem, a imagem do passeio no Rio com o Castelo Almorol é de longe uma imagem extremamente vendável, ou extremamente interessante para tentar cultivar as pessoas para virem passear connosco, mas este é obviamente que será um dos passos mais complicados, que é conseguir convergir pessoas para nos cá virem visitar, porque eu sou muito sincero em relação a isso, e este que é aqui onde é um bocadinho o meu trabalho, digamos assim, que é a parte de conseguir arranjar pessoas para cá virem, porque a partir do momento em que eu tenho a hora marcada e sei que eles estão com os pés dentro do barco,
Isso, pois, já fica à tua responsabilidade. Não, mas é verdade. Eu literalmente fico imediatamente descansado a partir daí. Porque Obrigado. sei. Não, porque sei perfeitamente que não só. Obviamente que eu sei da maneira como tu trabalhas, da maneira como tu falas e lidas com as pessoas, mas aquilo que mais confiança me dá é que eu tenho um feedback extraordinário das pessoas que nos visitam e que aproveitam sempre por referir a pessoa que os acompanha. Sim, é normal. naquele... Sim, mas isso é Não, normal. Mas isto acaba por... Da mesma maneira que quando és tu que fazes os passeios, as pessoas também fazem. Isso é normal. A questão é, eu obrigatoriamente tenho muito mais segurança a partir do momento em que eles cá metem os pés e eles estão contigo. Ok, estes já estão entregues, siga para os próximos. Next. Siga para os próximos e tentar arranjar os próximos. Porque eu acredito que este será um dos pontos, o maior ponto forte que nós somos capazes de ter como experiência turística, é a maneira fácil ou a maneira mais indicada de nós temos de relacionar com as pessoas, porque obrigatoriamente nós estamos a falar de uma área que envolve a interação com pessoas, Claro. e o relacionamento que nós conseguimos manter com as pessoas acaba por ser de longe um dos pontos críticos para tudo isto acabar por funcionar. Porquê? Porque quando nós ficamos sem luz. Será? Sim. Ok, vamos fazer uma pausa. Pausa. 1, 2, 3. Ficámos sem luz. E agora? Oh, que pena. Ok, pronto. Vamos aproveitar para fazer uma pausa. Já voltou? Já voltou. Vamos aproveitar para fazer uma pausa aqui na nossa conversa. Portanto, eu já perdi o meu convidado. O meu convidado já foi embora. Adeus. Fica para a segunda parte, certo? Segunda parte fica só.